A vida pode ser mais leve. Todos somos necessários. Que alegria estar aqui com você. Essa frase é interessante porque a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu ouvi no desenho animado. Olha que interessante. E tinha uma música que esse desenho cantava, né, esse personagem cantava, e ele falava sempre essa frase: todos somos necessários. E aquilo me provocou a reflexão. E realmente, todos nós somos necessários. Em todos os reinos. Existe, por exemplo, uma cadeia alimentar, e se você, digamos assim, eliminar, por exemplo, na selva um tipo de espécie, naturalmente causa um desequilíbrio em outro. É como se nós fôssemos uma estrutura que nós dependemos ou interdependemos das outras estruturas. O que seria, por exemplo, de nós se não tivesse a água, se não tivesse o ar, se não tivesse as plantas, os vegetais? Imagina só se a Lua não nos, entre aspas, assessorasse. Olha que interessante. É como se o Divino Pai, o Divino Criador, o grande arquiteto da criação, tivesse, por exemplo, feito uma estrutura que dependesse ou interdependesse de outras estruturas. Na sociedade, por exemplo, o que seria da nossa vida se não tivesse os nossos queridos garis, por exemplo? Olha que desafio seria para a gente andar na rua toda suja, se não tivesse quem recolhesse os nossos lixos. Só que na nossa, digamos assim, criação, sobretudo na nossa sociedade e ainda mais além, na nossa psique, nós temos uma régua muito limitada. Por exemplo, nós tentamos olhar as pessoas pela quantidade de dinheiro que ela acumula ou pelo cargo que ela tem. Isso é uma grande bobagem. Isso nada mais prova a nossa limitação de percepção e de entendimento. Um gari, por exemplo, nem sempre é valorizado como deveria, porque é uma profissão banal, um serviço braçal, mas de uma importância incrível. Assim também são os engenheiros, os arquitetos, os médicos, encanadores, pedreiros, as cozinheiras, as merendeiras das escolas, os professores da escola pública, assim como os professores, por exemplo, das faculdades, das especializações, mestrados, doutorados, os professores de cursos avulsos, livres, aqueles que abastecem o nosso carro, que consertam os nossos veículos, aquelas pessoas que transportam as cargas, os motoristas, os taxistas, motoristas de aplicativos. Somos uma cadeia gigantesca. E todos nós somos necessários. Se nós começarmos a entender isso verdadeiramente e perceber que nós somos, de fato, espíritos tendo experiências espirituais. Será? Sim, experiência corpórea, para ser mais exato. Essas experiências espirituais que nós estamos tendo é no corpo, na qualidade ou no papel de humano que estamos. Não somos humanos, nós estamos humanos. O padre Pierre Chardin, jesuíta, filósofo, tinha uma frase que é clássica, por sinal você já deve conhecer, que nós citamos já aqui. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Mas isso nos dá uma dose de clareza, de entendimento. Porque a vida é uma passagem. A prova é que ninguém fica aqui. Todo mundo regressa, todo mundo retorna para a pátria espiritual. Isso é um fato para todos nós. A pessoa pode divergir de você, do seu partido, enfim, político, do seu time de futebol, das opiniões ideológicas, mas que nós vamos voltar para a pátria espiritual, ninguém vai ser contra essa informação, porque é um fato, certo? Certo. E aí nós ficamos, digamos assim, começamos a entender que nessa passagem nós temos um papel social, e esse papel social ele é muito importante, seja como aquelas profissões que nós citamos aqui ou muitas outras, milhares de outras que não citamos por motivos naturalmente óbvios. Mas quando nós começamos a valorizar o nosso trabalho, consequentemente passaremos a valorizar e a respeitar mais o trabalho do outro. Que trabalho maravilhoso desempenha um padre, um pastor,
Que trabalho maravilhoso desempenha aqueles irmãos, aquelas pessoas que param um momento do seu dia e faz um atendimento fraterno para ouvir aqueles que estão passando suas provas, suas provações, seus desafios na vida. Que trabalho maravilhoso fazem aqueles enfermeiros, os auxiliares de enfermagem nos hospitais, muitas vezes tão pouco valorizado financeiramente, mas em muitos casos trabalham com muito amor. Os médicos, aquelas pessoas que colocam amor naquilo que faz e faz com que a engrenagem da criação, da sociedade, aonde é o berço das experiências espirituais na qualidade humana que estamos. Então, todos nós fazemos um papel e temos um papel incrível. Não vamos medir a nossa, digamos assim, nossa percepção, a nossa importância, simplesmente pelo valor financeiro que nós conseguimos arrecadar mensalmente, ou que faça isso para que nós possamos mensurar a importância do outro. Pelo contrário, a vida vai acabar para todos nós. Isso não é nenhuma novidade, mas nós nos comportamos como se fosse novidade. Olha que coisa interessante. Quando chegar o momento do nosso desenlace, que nós possamos ter a certeza que nós vivemos, que nós aprendemos, que nós amamos, que nós servimos e fizemos o bem. Combatemos no bom combate. Assumimos o papel de querermos sermos pessoas melhores. Não da boca para fora, porque é muito fácil, mas e da boca para dentro? Como está o nosso coração? A nossa real necessidade interior, a nossa real vontade de sermos pessoas melhores. Melhor filho, marido, pai, irmão, vizinho. Ter mais paciência com as pessoas. Quantas vezes perdemos a paciência com os nossos pais? De um lado, tem as nossas atribuições diárias. Do outro lado, os nervos, a intolerância dos nossos, digamos assim, pais simplesmente foram limadas pelos anos, pelos desafios, pelas dores. A convivência começou a arranhar. Temos paciência com tudo e com todos, mas não temos mais paciência com aqueles que foram os canais que nos trouxeram a vida. Que nos abraçaram, que nos acolheram, que nos amamentaram, nos alimentaram, nos educaram. Claro, não necessariamente do jeito que a gente gostaria, mas foi do jeito que foi, de acordo com o entendimento de cada um e dentro das possibilidades que eles puderam nos oferecer. E aí? E qual é a retribuição? Amados irmãos, todos somos necessários. Como dissemos, fazemos parte de uma cadeia da criação. Fazemos parte de uma civilização e essa civilização se interliga a todo momento. Como seria a nossa vida se não tivesse mais eletricistas para consertar e para produzir as nossas casas, moradias, apartamentos, estruturas, trabalhos? Como seria, por exemplo, se não tivesse aqueles que fabricam a lâmpada, aqueles que fazem o pão na padaria, aqueles que transportam os alimentos, os medicamentos, tudo aquilo que nutre as nossas mesas, o nosso dia? Como seria se não tivesse um agricultor que quisesse morar lá no campo produzindo para que pudesse nos alimentar? Falta tempo para que a gente possa entender e analisar toda essa engrenagem. Mas e você? Qual é a sua parcela de colaboração? Será que você está um pouco desmotivado, um pouco, digamos assim, triste, porque acha que a sua colaboração não é tão grande assim? Eu vou te falar que é. Não importa o que você faça, se você administra uma grande empresa ou se você serve cafezinho na mesma. Todos nós somos importantes, sobretudo para a criação. Como dissemos, inclusive mais de uma vez, a vida vai acabar para todos nós. Cada um está vivendo a experiência que tem que viver. O Divino Pai, o nosso Criador, nos deu essa oportunidade. Então, viva essa experiência, valorize o seu trabalho, a sua colaboração, a sua participação nesse momento da existência. Quantas milhares e milhares de pessoas já passaram por aqui? Quantos ainda passarão? Mas agora é a nossa vez.
Mal comparando, é como se fosse um desfile, por exemplo, né? Sabe aquele momento do desfile que várias pessoas já passaram e outras pessoas vão passar, mas agora é o nosso momento do desfile nessa arquibancada ou nessa apoteose da existência. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso desfile da melhor forma possível e vamos torcer para que aqueles que também estão passando junto conosco também façam o seu desfile da melhor forma. E aí, nós também podemos irradiar energias positivas, valorizar as pessoas que convivem com a gente, seja o diretor da empresa que você trabalha, seja aquela pessoa que fica lá na portaria para abrir e gerenciar os acessos, sejam as pessoas que fazem as manutenções, seja você no seu cargo e no seu papel. É como se fosse um teatro, que cada um desempenha um papel. E olha que coisa interessante. Na vida, nós desempenhamos vários papéis. Você, por exemplo, tem várias faces ou várias facetas, vamos dizer assim. E eu não estou falando aqui de dupla personalidade, claro que não. Eu estou dizendo que você, por exemplo, de um lado você pode ser mãe, ou você pode ser funcionária, você pode ser esposa, marido, irmão, filho, pai, diretor, funcionário, colega, um integrante. Cada face da nossa sociedade, cada momento do nosso dia com as pessoas que nós, digamos assim, interagimos, nós assumimos um papel diferente. Você não fala, por exemplo, com seu filho como você fala, por exemplo, com seu chefe, ou com seu funcionário, ou com o frentista do posto. Cada forma de falar é diferente, porque as pessoas são diferentes e as situações e a ligação são diferentes. Então, nós desempenhamos vários papéis, mas nós podemos desempenhar vários papéis sempre da melhor forma possível, nos valorizando e, por outro lado, valorizando também aqueles que estão interagindo conosco. Todos somos necessários, todos somos importantes. Se você se acha desnecessário, se você está passando um momento de tristeza, eu quero te dizer que existe esse momento para todos nós, mas que esse momento seja passageiro, que essa tristeza não seja uma depressão, porque a tristeza é como se fosse uma chuva. Ela pode vir muito forte, mas ela passa. Muitas vezes essa tristeza ela vem por uma perda, uma frustração, um estresse ou qualquer outra coisa que possa ser muito pontual. Mas a frente fria, que nesse caso simboliza a depressão, ela demora muito mais tempo e tem frente fria que parece que não passa. A tristeza, como dissemos, é um momento pontual, por alguma coisa pontual que nos aconteceu, e a depressão muitas vezes é como se fosse uma frente fria, que vem, se instaura e parece que não vai mais embora. Nesse caso, se for o seu caso, por que não pedir ajuda? Por que não, digamos assim, pedir auxílio? Para que aquela chuva, aquela nebulosidade, aquela frente fria, ela se dissipe, ela vai embora e logo, logo o sol da alegria, do ânimo, da motivação volte a brilhar na sua mente e na sua vida. Todos somos necessários e entender isso nos dá uma clareza. E se você por algum momento está se sentindo pouco necessário, saiba que em todo o universo ninguém consegue ver o céu como você. A centelha de luz que você, ao olhar para o sol, recebe na sua face, só você tem, só você recebe. Ela saiu do sol, caminhou na velocidade da luz por mais ou menos 8,3 minutos do sol até tocar a sua face. E isso é um privilégio para cada um de nós. Nós recebemos essa centelha de luz, então nós passamos a ser luz, nos integramos à criação. É a nossa interação com o sol e, consequentemente, com o todo. Somos tão especiais que só nós podemos sentir o que nós sentimos quando nós nos conectamos à natureza. E assim, entramos numa frequência de harmonia, de paz, de amor, que é como se fosse um rádio que vamos sintonizando a frequência que nós queremos ou que nós permitimos que sejamos sintonizados. Por que não, conscientemente,
sintonizar na harmonia, na paz, na alegria, no amor, na prosperidade e na gratidão. Sim, todos somos necessários. Você e eu somos necessários. Que nós possamos despertar essa consciência e assim transformar a nossa vida. E esse amor possa transbordar para a vida de muitas outras pessoas. Pense nisso. Eu te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e a gente vai se encontrar aqui logo logo. Até breve. Tchau.